Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Aqui o nosso programa é produzido pela TC Multimídia, com o nosso amigo, querido diretor Lucimar Faria. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez no nosso programa. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, também a Restaurante e Buffet Duartes e a Sanduicheria Medmex, que tem sido os nossos queridos patrocinadores desde o começo do nosso programa. Também os demais queridos que têm sido participantes e patrocinadores, os créditos, os nomes virão nos créditos finais, ou seja, são irmãos queridos, amados, amigos que têm sido instrumento de Deus para a propagação da palavra. A minha gratidão e a minha oração que Deus a cada dia os abençoe ricamente, poderosamente. Nós vamos, no programa de hoje, vamos expor o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Vamos expor duas parábolas nessa semana e na próxima semana, esse mês de julho. Então fecharemos a série de parábolas. E para agosto, estou preparando uma série de palavras dentro do Sermão do Monte, a partir do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 18, do verso 1 ao versículo de número 8, que diz assim as Escrituras. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Palavra do Senhor para a nossa edificação, queridos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela oportunidade, Deus, de ministrarmos a palavra, de termos esse momento, Deus, de expor as Escrituras. A minha oração, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Deus, cada alma, cada querido e querida que tem participado do nosso programa. Ó Deus, que o Senhor, em Cristo Jesus, abençoe cada alma, Deus, cada querido. Eu quero trazer aqui a Deus a memória, meu Pai, as milhares de vidas que estão sofrendo e padecendo. Ó Deus, os queridos amigos próximos, ó Deus, que perderam os seus entes queridos. Ó Deus, deixaram crianças órfãos de pai, de mãe, deixaram filhos sem os seus pais. Ó Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor ministre sobre cada um, por meio do Teu Espírito, o consolo gracioso e poderoso do Teu Espírito. E assim, meu Deus, agora na exposição da palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor Deus ministre ao nosso coração, Deus, palavra de vida, palavra de boas novas de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, parte da minha infância e adolescência foi vivida no interior. Eu sou o filho caçula da minha família. Em alguns momentos críticos da minha infância, da minha adolescência,
eu questionava minha mãe algumas coisas acerca da circunstância as quais nós estávamos vivenciando naquele momento. E minha mãe me dizia uma frase, que essa frase ecoa até hoje, eu lembro dessa frase. Então, uma criança, um adolescente, melhor dizendo, questionando a sua mãe acerca das dificuldades, acerca dos problemas, então a minha mãe vira para mim e diz: meu filho, tenha paciência, nenhum problema é eterno. Todos os problemas um dia têm um fim. E essa frase foi dita meados dos anos 80. Então, queridos, é uma circunstância interessante que, de fato, todo aquele momento, aquela circunstância a qual nós estamos vivendo ficou no passado, mas trouxe para mim aprendizado, trouxe, acrescentou à minha vida, ao meu caráter, à minha perseverança, né, diante das lutas e das provações, de coisas que nos acontecem e o tempo delas serem resolvidas leva um tempo, tem um momento, tem uma hora, um momento ápice, né, que aquele problema então ele cessa e aí você então sai fortalecido, sai preparado para enfrentar outros embates e dificuldades da vida. O Senhor Jesus Cristo, quando ele está caminhando com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos acerca de muitos assuntos, no capítulo 17, Jesus Cristo está falando acerca das aflições vindouras, de um tempo de provações, de um tempo de lutas, de um tempo de dificuldades. Então, quando Jesus Cristo introduz o capítulo 18, Jesus ele está ensinando as pessoas acerca da perseverança e nunca desistir. Então, Jesus está dizendo que os fiéis podem enfrentar as lutas, mas devem perseverar por meio de uma oração persistente e uma atitude e uma postura humilde. Então, de fato, nesse contexto é o que Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos. No tempo que ele estava com os seus discípulos e lança no tempo quando ele então estaria voltando para buscar os seus discípulos. É o versículo 8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então percebe, queridos, que Jesus estava preparando os seus discípulos. Jesus estava preparando não somente os seus discípulos que estavam à sua volta, mas Jesus também estava nos preparando para os embates da vida, para as dificuldades da vida, para nos preparar e para vivermos no mundo até o dia da sua volta. Mas enquanto Jesus Cristo não volta, o que a palavra de Deus tem para você? Quais são as boas novas de Jesus para você à luz dessa palavra? O que você precisa entender à luz dessa palavra? O que você precisa compreender para poder vivenciar, não somente na mente, mas no seu coração, e ter uma atitude positiva, ativa, com a expectativa gloriosa e graciosa de que Deus, em Cristo Jesus, Ele vem acudir você na sua dor, na sua aflição, na sua necessidade, na sua dificuldade. Em primeiro lugar, queridos, quando Jesus conta essa parábola, eu quero que você entenda que Jesus está trazendo uma ilustração, mas essa ilustração ela tem um ponto que dali para frente nós precisamos compreender de uma forma em que Deus ele não é comparado necessariamente ao juiz, eles não são similares nesse sentido, mas de alguma forma dá para você entender e compreender então o que Jesus Cristo quer dizer ao colocar o juiz e depois introduzir acerca da pessoa do Pai. O que Jesus Cristo quer nos ensinar? Portanto, eu quero dialogar com você sobre orar sempre e nunca esmorecer. Aqui nós temos então um juiz, segundo a palavra de Deus, no versículo 2, um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas.
Percebam, queridos, que esta é a informação que nós temos da parábola. Nós temos, então, uma viúva, e a viúva nos dias de Jesus, ou no período veterotestamentário, do Velho Testamento até os dias de Jesus, a pessoa que era uma viúva, ela estava desprovida do cuidado do seu marido. Ela, então, nesse sentido, ela carecia da ajuda de pessoas. E a Bíblia claramente registra no capítulo 1 de Isaías que a verdadeira justiça é cuidar do órfão, pleitear a causa do órfão e da viúva. Então a Bíblia também diz que Deus é juiz do órfão e da viúva na sua santa morada. Então haviam leis que protegiam as viúvas. E a questão do juiz, o juiz, por exemplo, havia dois atributos muito importantes para caracterizar um juiz. Primeiro, era a prática da justiça. Segundo, era a compaixão pelas pessoas. Então, nesse sentido, o juiz dessa parábola, ele carecia de ambas as coisas. O texto diz no verso 4, ele afirma, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Então, esse homem havia sido colocado na posição de juiz para julgar com justiça, para julgar com equidade, para expressar os valores de Deus, para expressar a justiça de Deus, cuidando do pobre, do órfão e da viúva, não aceitar suborno, não aceitar pressão, julgar de acordo com aquilo que preceituava, de acordo com aquilo que dizia, expressava na lei dada por Deus através de Moisés. Então esse juiz estava desprezando esses valores. Em segundo lugar, eu quero que você então compreenda à luz desta parábola, aqui a nossa esperança está em Deus, que fará justiça. Isso é o que diz o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. E aí, queridos, o fator tempo na nossa vida é algo complicado. Fator tempo na nossa vida. Nós queremos a geração tecnológica, né? Eu sou da geração da internet discada, né? Você pegava lá o telefone, discava, e ali então você recebia ali a linha e você então recebia o sinal de internet. Hoje está muito rápido, mas nós, essa geração, querem as coisas mais rápido ainda. Então, nesse sentido, nós já estamos esperando o 5G e já estão projetando o 6G, né? Mas, queridos, o fator tempo no dia a dia é muito diferente de lidar com aspectos tecnológicos. O nosso fator dia a dia de você depender de alguém, de você numa repartição pública depender de alguém, você fazer alguma coisa dependendo de um tempo que vai levar entre a sua ação e aquilo que você espera alcançar. Mas ao olharmos para as Escrituras, querido, Deus é atemporal, Deus não está preso ao... A própria Bíblia diz em 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disso, amados, pois para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo, nós estamos presos ao tempo. O tempo de espera nos aflige, o tempo de espera nos angustia, o tempo de espera leva-nos muitas vezes ao desespero. E nós vivenciamos esses 2 últimos anos à espera de uma vacina. Será que vão conseguir uma vacina em tão curto espaço de tempo? E a vacina então está aí, mas há uma espera para ser vacinado, vai descendo as idades, as prioridades, as comorbidades, e aí a vacina ainda não chegou a todas as pessoas, e tem pessoas morrendo, então há uma expectativa. O tempo, se nós não compreendermos a ação de Deus, o tempo está sempre contra nós. Mas eu digo para você que Deus é o Senhor do tempo. Deus age de forma soberana, no tempo e na hora certa. Que age no tempo e na hora certa, no momento e na hora dele, conforme a sua soberania e graça.
Em terceiro lugar, você precisa ter uma oração persistente, mesmo que pareça demorar, ou seja, orar sempre e nunca esmorecer. Eu preciso ter confiança em um Deus que age, eu preciso ter confiança num Deus que é presente, eu preciso ter confiança num Deus que me entende, que me compreende, que Ele enviou o Seu Filho, e o Seu Filho viveu e vivenciou todas as aflições, todas as dificuldades da vida, e o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava no Getsemane, Jesus Cristo, diz a palavra, que ele se angustiou naquele dia, que ele estava pronto, prestes a ser preso, e Jesus se angustiou, e Jesus suou, e diz a palavra, então, que o seu suor foi como gotas de sangue, segundo diz Lucas no seu evangelho. Então era aquele dia, Jesus foi preso, então tem todo um processo de sofrimento, prisão, açoites, sexta-feira. Os discípulos no caminho de Emaús, que ele disse que iria ressuscitar e até agora não ressuscitou, embora algumas pessoas tenham nos dado notícia de que o viu ressuscitado. Então percebe, queridos, aqueles estavam preocupados, o tempo estava contra eles. Já era o terceiro dia, eles não tinham visto Jesus, mas Jesus andava com eles. E a palavra de Deus se cumpre, que no terceiro dia, Jesus iria ressuscitar. E de fato, Ele ressuscitou. Então é isso, queridos. Deus, na sua vida, Ele não demora. Ele vem ao seu encontro na hora certa. E agora eu quero terminar, meu querido, quais as aplicações práticas que eu e você precisamos aprender diante da espera, diante do tempo de Deus agir, diante da dor, da circunstância que nós todos vivemos. Eu quero que você entenda, querido, que em primeiro lugar devemos ser persistentes e humildes na oração, para que Cristo venha e prevaleça sobre o mal, ainda que essa vinda pareça demorada. Os apóstolos, eles foram confrontados com esse pensamento, tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro, quando fala, olha, já passou muito tempo da sua partida, e ele disse que viria e ainda não veio. Portanto, em nome de Jesus Cristo, creia, Jesus, Ele é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, e o mal terá um fim, as dores terão um fim, as lutas, as aflições, as angústias terão um fim. Creia em nome de Jesus. Em segundo lugar, Deus jamais abandona aqueles a quem Ele escolheu. É o que o texto está dizendo, é o que o texto está falando no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-los. Deus não nos desampara. Foram 40 anos no deserto, foram 430 anos de cativeiro, mas no tempo certo, na hora de Deus, então, leva o povo à terra prometida, ou Deus tira aquelas pessoas do cativeiro. Terceiro e último lugar, a demora na resposta da oração não significa que Deus se esqueceu de você. Há uma frase, há um versículo interessante, quando no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia, ardia em fogo, não se consumia. Moisés foi para ver o que estava acontecendo, e lá, então ele tem um encontro com o anjo do Senhor naquele momento, e ele ouve uma voz e diz, olha, eu tenho ouvido as orações, o clamor, eu tenho visto também o sofrimento do meu povo, por isso eu desci a fim de livrá-los e levá-los para uma terra prometida. Passaram-se gerações, 430 anos, mas Deus aparece e usa o libertador. Mas eu quero dizer para você que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E eu desafio você nesta hora, em nome de Jesus, a entregar a sua vida a Jesus, a confiar o seu futuro, a confiar o tempo, as suas dores, as suas lutas e aflições, a confiar em Jesus Cristo. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você, meu querido, que graças a Deus, a minha mãe foi mulher sábia. Eu digo que eu não sou forte o suficiente a achar que eu sou o forte, o fortão, né? Não.
Mas minha mãe me ensinou o valor da oração, da perseverança, de estar firmado no Senhor. É o que eu quero oferecer para você. São boas novas para a sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos tem dado a bênção, nos tem dado o sustento, e apesar de nós, das falhas, fraquezas, deficiências, mas o Senhor nos assiste, o Senhor cuida de nós. E por fim, ó Deus, todas as coisas terão um fim, estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, a minha oração de perseverança, de persistência, e humildemente eu rogo em nome de Jesus. Abençoe esses queridos e queridas, cure as suas dores, cure as suas chagas, as suas enfermidades da alma, as enfermidades físicas. Ó Deus, produza esperança nestes corações. Ó Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, quando nós vamos continuar expondo a próxima parábola, que é do gentil, a do fariseu e do publicano, para nós completarmos então as parábolas que eu havia separado para poder ministrar o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos domingo às 18 horas pela Goiás Mais TV, o culto Boas Novas. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.